Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui no canal 8 SBT, sua TV Rio Branco. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, Muniz. Eu não preciso citar as funções, são muitas, mas entre elas, uma que nos orgulha muito, é um dos responsáveis pela comunicação no Corpo de Bombeiros. E também faz um assessoramento especial ao Comando Geral, né? Isso é uma prova de que o senhor é muito capacitado, dedicado. Aliás, isso são marcas registradas de todos os bombeiros, né? Sem dúvida. Se existe uma categoria, uma classe no Brasil que continua com a mesma credibilidade inabalável de Corpo de Bombeiros, eu acho que é muito bom, é muito gratificante você fazer o bem às pessoas, estar presente nos momentos mais difíceis, né? É verdade, Muniz. Verdade. O senhor tem quantos anos já na corporação? 27 anos. Hoje o senhor está mais ou seja, no assessoramento, no planejamento e tal, mas já foi lá. Muitas vezes, front, né? Muitas vezes, muitas ocorrências. Eu posso dizer que já experimentei de todo tipo de ocorrência do Corpo de Bombeiros, né? E ainda mesmo como oficial superior, que estou agora, estou na parte estratégica da corporação, juntamente com todo o Estado-Maior do Corpo de Bombeiros, mas eu não dispenso a ocorrência, porque é o que faz vibrar mais o sangue nosso, é justamente estar ao lado da população e na rua. E é um trabalho que a qualquer momento são acionados e tem que estar pronto, né? Temos que estar pronto, nós temos em torno de 15 segundos a 30 segundos para poder sair do quartel para a ocorrência, para não retardar o socorro. O tempo-resposta é muito importante. Quando se trata de vidas, nós temos 3 minutos para poder dar um suporte de sobrevida para as pessoas. Então, é muito importante a agilidade. E isso é uma marca registrada do Corpo de Bombeiros. 24 horas no ar, vamos colocar dessa maneira, né? E sempre atento para poder sair com rapidez, para poder dirimir, diminuir todos os prejuízos, tanto materiais quanto humanos. Me tira uma dúvida aqui, não tem muita coisa a ver com a nossa pauta principal, mas me chamou a atenção um fato. Nos prédios, sejam residenciais ou comerciais, onde ali próximo ao extintor de incêndio, tem um reservatório lá, uma caixinha e uma mangueira. Ela é dobrável. Uhum. Com o tempo, ela não pode ressecar e não funcionar mais? É verdade. O que você citou é o hidrante de parede, isso, que nós chamamos, né? Todos os prédios comerciais, os prédios residenciais precisam ter esse tipo de preventivo do Corpo de Bombeiros. A mangueira ela é feita de um material bastante resistente, que ela não resseca com pouco tempo. Contudo, ela precisa ser manuseada, é preciso você fazer um teste de vez em quando, isso fica a critério do síndico, a pessoa que administra o prédio, ou então pode chamar até o próprio Corpo de Bombeiros para ver se esse sistema está funcionando. O que ocorre, Muniz, já que você tocou no assunto, é que muitas vezes as pessoas negligenciam e tiram inclusive o equipamento. Nós temos ali o chamado esguicho agulhão, de agulheta, perdão, que é um esguicho que é de cobre. Às vezes as pessoas furtam esse material para vender. Entendi. Então é preciso sim que nós todos os prédios tenham esse preventivo e que seja testado a mangueira, o seu manuseio para verificar como ela está em uso e também o sistema de pressão. Ali ela faz a conexão diretamente com o caminhão. Ela, na realidade, tem que ter um reservatório técnico no prédio, toda a caixa d'água de um prédio, isso. E às vezes também as pessoas, quando falta água no prédio, utilizam essa reserva técnica que é exclusiva do Corpo de Bombeiros. Não pode usar essa daí. Não pode usar, mas eles fazem uma gambiarra e usam, então prejudica muito. Então é possível que está lá o equipamento e não pode entrar em funcionamento porque não tem água. Na hora que precisa, às vezes o equipamento não funciona porque as pessoas mexeram, negligenciaram e fizeram o mau uso dele, e aí fica difícil para a gente combater. Tem que ter muito cuidado. Às vezes é preciso acontecer uma tragédia para as pessoas se conscientizarem melhor, né? Eu vejo que depois daquela tragédia lá acho que foi aquela boate lá em... Isso, lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul? Isso. No interior do Rio Grande do Sul. Boate Kiss. Há alguma coisa, na Boate Kiss, alguma coisa de importante apareceu por aqui, né? Uhum. Nós tínhamos boate praticamente ao lado de uma bomba de gasolina. Sim. Nós tínhamos boate próximo à escola também, enfim. Uhum. Tinha de tudo. Sim. Com a porta que mal entrava uma pessoa, se fosse um pouquinho mais gordinho, tinha que entrar de banda, de lado como caranguejo. Tudo isso mudou. A gente vê agora as portas mais largas, vocês chamam de
corta-fogo. Isso. Isso. Então, muita coisa mudou, né? Mudou, inclusive, você citou tragédia, nós temos a questão do Museu Nacional agora também, que depois disso, todas as providências vêm tomadas. Às vezes, é necessário acontecer um determinado sinistro para que todos do país se atentem para essa área tão importante que é a segurança. A questão da fiscalização compete também ao Corpo de Bombeiros ou a outros órgãos? Compete ao Corpo de Bombeiros fazer as fiscalizações de todos os prédios, né, para ver o sistema de incêndio e pânico, inclusive nas boates também. Às vezes as pessoas negligenciam porque na vistoria está de uma maneira, depois a pessoa muda. Inclusive a questão dos extintores, nós temos um espaço reservado. Às vezes a pessoa começa a colocar outro tipo de material próximo dos extintores, enfim. Mas vale ressaltar, Muniz, que as licenças são renovadas de ano em ano, então nós fazemos vistoria todo ano. Infelizmente o ano ele tem 12 meses, é um período longo, e às vezes durante esse período as pessoas acabam modificando a nossa vistoria e utilizando mal o espaço. Talvez a pergunta a seguir pode extrapolar seu limite, mas vamos lá. Tem um prazo de validade do extintor, por exemplo. Tem. Ele pode funcionar? É possível ele funcionar mesmo depois do prazo de validade? É possível, mas não é seguro, né? Então na dúvida é melhor não... Tem que o extintor, dentro do prazo de validade, ele precisa estar ali e nós temos vários tipos de extintores para diversas classes de incêndio. Então é preciso que dentro da validade ele seja trocado, seja recarregado para poder ter o funcionamento seguro, porque ele pode até funcionar depois da validade, mas não tem segurança nenhuma. Então na dúvida é melhor não arriscar. Verdade. Né? Bom, estamos chegando ao fim de mais um verão amazônico, né? Verdade. E se o verão amazônico está chegando ao fim, agora não me Dilma, é porque o inverno está começando. Verdade. Mas é um período crítico também, né? A preocupação agora não é mais totalmente com as queimadas, mas com calor, com alguns fatos emergenciais que podem surgir com a chegada desse inverno, né? Chuvas torrenciais. Sim. As pessoas ainda estão acostumadas, já estavam acostumadas com o verão. E engraçado é que em algumas casas, nas primeiras chuvas, aparecem goteiras que não tinham. Depois, com o passar do tempo, essas goteiras, naturalmente, elas... É verdade. Por que acontece isso? Pois é, às vezes é o ressecamento da madeira, aquela casa que tem a cobertura feita de madeira, né? Às vezes até mesmo na questão de que é feita a cobertura de metal, há uma dilatação nesse metal com o calor e quando começa as chuvas tem a goteira, porque houve uma dilatação ali. É isso que acontece. Aí está explicado, então. Mas é um motivo de preocupação para vocês também, né? Esses casos emergenciais. Não, né? Sem dúvida, Muniz. Nós trabalhamos arduamente o Corpo de Bombeiros, né, fazendo o combate direto, por exemplo, as queimadas que nós estamos encerrando, graças a Deus, agora no mês de outubro, já no início de novembro. Nós já temos focos de calor existente ainda nesse presente momento, apesar de que nós já estamos aí com 276 milímetros de acumulado de chuva durante o mês de outubro, né, mas de qualquer maneira nos chama a atenção porque o ano de 2018, ele teve no período todo de janeiro até outubro, nós tivemos um acréscimo de 6,5% no número de focos de calor. E isso nós falamos em relação às queimadas rurais. Entendi. Já nas queimadas urbanas, nós tivemos um acréscimo de 23%. Então, o Corpo de Bombeiros se desdobrou, nós tivemos mais ocorrência do que no ano de 2017, e nesse momento a gente prepara-se para essa transição, onde você bem colocou, nós temos outras preocupações, que agora é em relação às chuvas, que causa alagamento nas ruas, alagamento nas casas, também tem as enxurradas e uma possível alagação já no ano que vem, exemplo. Então, é toda uma preparação que o Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil estadual e as defesas civis municipais em todos os municípios do Acre, trabalham para prevenir esse futuro que nos aguarda aí em breve. Se por um lado o asfaltamento de ruas, né, pavimentação de um modo geral, nos dá uma segurança, nos dá mais conforto, comunidade, tem um lado ruim também porque deixa o solo impermeável. Sim. Então o volume de água correndo é bem maior. É verdade. A partir do momento que há essa pavimentação de ruas, que é benéfico para a população, também a questão de muitas pessoas fazem o calçamento dos seus quintais, e isso faz com que a água não tenha o escoamento necessário e acaba acontecendo os chamados enxurradas e alagamentos de rua e de residências. É uma coisa boa e, ao mesmo tempo, uma coisa ruim. O sistema de drenagem da nossa cidade ainda é deficitário, né, devido ser antigo, então, às vezes, não aguenta um volume muito grande de água. Além disso, tem a ação direta
direto do homem, que é a questão do lixo que se joga na rua. Esse lixo ele é puxado para dentro do sistema de esgoto e acaba causando entupimento, né? E aí causa mais alagação ainda nas ruas e também nas residências e quintais. Mas, João, pelas estatísticas de vocês, o que mais sufoca os animais e os insetos? Os focos de incêndio no verão ou as enxurradas agora no início do inverno? Sem dúvida que são as queimadas. As queimadas, muitas das vezes, Muniz, nós encontramos animais mortos, né, que são os bichos preguiça, jabutis, diversos animais mortos. Só que nós focamos, quando eu digo nós, eu falo comunidade em geral, a população, ela só consegue visualizar esses animais que têm um grande porte. Mas nós temos a fauna menor, que são os insetos, a biodiversidade que nós temos, que é totalmente dizimada com as queimadas, porque não é apenas o contato direto com o fogo que vai matar esses animais, mas a fumaça, a sufocação, a temperatura alta, tudo isso tem. E em relação, fazendo um comparativo entre a questão das queimadas e a questão das chuvas, é evidentemente que os animais sofrem muito mais e morrem muito mais com as queimadas. Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Desequilibra o meio ambiente, o ecossistema, uma vez que o homem agride diretamente a natureza dessa maneira. É verdade que o mês de outubro é o mais calorento do ano? É verdade. Ele chega no limite, né, do verão, quer dizer, atinge o grau máximo. É verdade. Na realidade, nós temos o mês de outubro com altas temperaturas mais pela parte da tarde, que aí já entra a questão da noite também. Agora, o mês de setembro, ele não fica atrás. Em relação à parte de queimados, por exemplo, nós temos o mês de setembro o mais crítico do ano. E isso também gera ondas de calor. Então, Muniz, a gente pode pegar um período maior, de julho a outubro, que tem altos índices de temperatura. Mas o mês de outubro, a exemplo que todo mundo pôde comprovar, não só nesse de 2018, mas nos anos anteriores, é de alta temperatura, sufocante, né? E isso está ligado diretamente à ação do homem em relação a queimado, desmatamento e outras ações maléficas ao meio ambiente. Mas, de qualquer forma, está tudo sob controle, né? Sim, verdade. Aqui nós precisamos destacar, né, o trabalho dos órgãos de combate, que é o Corpo de Bombeiros especificamente, e os órgãos de controle, né, que é o que faz a fiscalização, coíbe os crimes ambientais e foi muito trabalhado. Nós tivemos muitas ocorrências no ano de 2018, estamos tendo ainda nesse presente momento, mas ele poderia ser muito mais crítico se não houvesse esse empenho, essa fiscalização e esse combate constante, permanente dos órgãos. Então é preciso que haja. Infelizmente, o que nós trabalhamos ainda, já melhoramos, mas não sanamos, é a questão da consciência de cada um. Entendi. Então vamos lá, só dando sequência a esse assunto. A expansão das ações do Corpo de Bombeiros e as campanhas de prevenção, campanhas educativas, estão, digamos assim, dentro da mesma proporcionalidade do crescimento da cidade e do estado de um modo geral? Olha, na mesma proporção, eu não diria, mas o esforço ele é hercúleo. Então, nós temos um esforço muito grande para levar a parte de conscientização a todas as comunidades, seja em qualquer área. A área de segurança, como você deu a oportunidade a nós aqui de falar sobre os prédios, a fiscalização de prédios. O Corpo de Bombeiros tem 240 naturezas diferentes de ocorrência. Muita gente acha que o Corpo de Bombeiros só trabalha no inverno e nas queimadas, né? E também nas alagações, e que não é verdade. Ou nos acidentes. É bom que a população saiba, por exemplo, quem viaja, que vai no aeroporto, que se não tiver Corpo de Bombeiro lá, você não consegue decolar e nem pousar nenhum tipo de aeronave. Nos estádios de futebol não tiver uma fiscalização, verdade. Ninguém entra, ninguém joga. Então, paralelo a isso, nós trabalhamos sim com a conscientização, né, levando o conhecimento, o esclarecimento a todo mundo, inclusive aos produtores rurais, que muitas vezes queimam seus terrenos para poder fazer plantio, e a gente leva dizendo que isso é um grande prejuízo para o meio ambiente e para ele próprio. Uma terra queimada, ela vai ficar descoberta, vai ficar desprotegida e ela vai produzir no máximo durante 3 anos. Enquanto se você utilizar mecanização para esse mesmo ambiente, ela vai durar 10 anos sem precisar de maiores problemas. E o produtor que precisa, depois de 3 anos queimando, ainda produzir no mesmo terreno, ele precisa fazer uma fertilização da terra, que é muito caro. Então, todo esse tipo de consciência nós levamos aos produtores, levamos à comunidade urbana. E é bem melhor para eles ouvir os bombeiros do que serem autuados pelos guardas florestais. Né? E nós agradecemos muito pela credibilidade que nós temos junto a toda a comunidade. O Corpo de Bombeiros tem 93% de credibilidade da comunidade. É a instituição mais respeitada e que tem mais crédito de toda a sociedade, né? Ganha ao longe de outras instituições, respeitadas aqui todas, mas nós ficamos muito felizes porque nós temos a
acessibilidade às pessoas e temos uma confiança delas. Quando nós falamos uma coisa é porque é verdadeiro e a gente procura sempre o bem. Claro. Conversei aqui com o Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros. Foi um prazer recebê-lo aqui, Major. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há espaço. Esse é um momento de agradecimento. Primeiro, agradecer o convite da TV Rio Branco, para estarmos aqui, para esclarecer a comunidade, dizer que o Corpo de Bombeiros está presente 24 horas, aqui através do nosso comandante-geral, o Coronel Carlos Batista. Todo o nosso efetivo sempre está à disposição da comunidade. Nos procure, ligue, tenha compreensão, nós temos um efetivo pequeno, grande demanda de ocorrências. Só esse ano nós já atendemos mais de 25 mil ocorrências, então é uma demanda bastante grande, mas nós estamos 24 horas buscando o atendimento melhor para a comunidade, porque nós respeitamos a comunidade, porque ela precisa de nós. Não desejamos atender ninguém, porque quando a gente atende é porque a comunidade está em dificuldades, mas sendo preciso, nós estaremos sempre dispostos. Um prazer. Sucesso. Muito obrigado, Luiz. Muito bem. Cantor e compositor Silva. Isso mesmo, acaba de lançar o segundo CD. É a próxima atração, em 2 minutos.